Oi pessoal, hoje é o nosso segundo encontro da disciplina de saúde da criança e eu escolhi um tema que é bem importante, bem pertinente, que é sobre o aleitamento materno. Então, o que a gente vai falar sobre o aleitamento materno, né? A amamentação deve ser a forma natural de alimentar o RN. E assim, os profissionais de saúde, eles devem abordar essa temática, porque os índices de desmame precoce no Brasil ainda são bastante elevados. O que a gente tem que passar para essas mães, né? Que a criança, ela deve ser alimentada no seio materno exclusivamente até os 6 meses de idade. Nesse período não é necessário nenhum tipo de complementação, nem mesmo água, tá? Assim, o leite materno, ele é um alimento completo, ele atende todas as necessidades do organismo da criança e ainda protege contra possíveis infecções. Professora, e qual é a composição do leite materno, né? Então, assim, o leite materno, ele contém ferro, ele contém vitaminas e minerais, ele contém sais, ele contém gorduras, incluindo o ômega, tá? Ele tem carboidratos, prebióticos, proteínas e hormônios e enzimas que funcionam como anticorpos que vão atacar possíveis infecções. E essas enzimas, esses anticorpos, eles só vão estar presentes no leite materno. O leite artificial, ele não vai estar presente. Quais são as vantagens do aleitamento materno, né? Então, assim, o aleitamento materno é comprovado que ele evita mortes infantis por conta disso, de proteger essa criança contra possíveis infecções. Ele evita diarreia, já que ele é de fácil digestão, entendeu? A criança mamou, ela fez xixi, ela mamou, ela fez cocô. Então, assim, vai facilitar a digestão dessa criança que ainda está se amadurecendo, se desenvolvendo, tá? Ele evita infecção respiratória, diminui o risco de alergia, já que ela não vai fazer introdução de produtos artificiais, diminui o risco de hipertensão quando essa criança tiver adulta, além do colesterol alto e diabetes, ainda reduz a chance de obesidade. As crianças que mamam, elas têm menos chances de serem adultos obesos, além da questão de uma melhor nutrição, porque ele tem a temperatura certa, tá ali pronto na hora que aquela criança quiser, tá? Outras vantagens do aleitamento materno, né, é que esse leite ele vai apresentar um efeito positivo na inteligência. Crianças que mamam no seio, elas vão desenvolver a inteligência de uma forma melhor do que as crianças que fazem uso de mamadeira. O melhor desenvolvimento da cavidade bucal, né, os dentinhos vão nascer certo, tá? Protege a mulher contra o câncer de mama. A mulher que amamenta, ela tem menos chance de desenvolver um câncer de mama. Evita uma nova gravidez, no caso de quando essa criança mama exclusivamente no seio e essa mulher ainda não está menstruando, tá bom? Menores custos financeiros, né? Porque a criança que mama no seio, a mãe precisa se alimentar, mas ela não vai ter que comprar a mamadeira, o leite, gastar com gás, fervendo essa água para fazer esse leite, esterilizando essas mamadeiras, tá ok. Fora o preço do leite, uma lata de leite não é R$ 40, dependendo do tipo, né? Tem leite que é até R$ 50, R$ 90, então um custo financeiro bem menor. Promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho, naquele momento que a criança está sendo amamentada, a mãe pode estar conversando, olhando para o filho, acariciando o filho, e o filho também vai estar ali acariciando essa mãe. Uma melhor qualidade de vida para essa criança e também para essa mulher, né, que não vai ter que estar se preocupando em estar levantando de madrugada para fazer mingau, não vai estar se preocupando em ter que lavar a mamadeira após o uso. Mas assim, o que a gente pode estar esclarecendo sobre a questão da amamentação, né? A apojadura, que é a descida do leite, ela vai ocorrer normalmente entre o segundo e o quinto dia após o nascimento do bebê, tá? E nós, como os profissionais de saúde, nós devemos orientar sobre a necessidade de ordenhar o leite para esvaziar a mama, para não deixar essas mamas muito pesadas, né? Que pode dar problemas como engurgitamento mamário, além do risco do aparecimento de mastite e aliviar o próprio desconforto. Quem já amamentou sabe que quando essa mama fica muito pesada, ela fica desconfortável.
Então, assim, quais são as informações que, como profissionais de saúde, nós devemos saber e passar para as mãezinhas, né? O primeiro leite que sai, ainda na maternidade, é o colostro, tá? E, assim, esse leite, normalmente ele é secretado pela maioria dos mamíferos nos 2 primeiros dias de amamentação pós-parto. A composição do colostro, né, é visa a proteção e o desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, nesse colostro a gente vai encontrar água, vai encontrar leucócito, vai encontrar proteínas, vai encontrar carboidratos e outros componentes. E esse colostro ele vai se transformando gradativamente em um leite maduro nos primeiros 15 dias pós-parto, tá? Então, assim, nos 2 primeiros dias ele vai ter uma consistência mais fininha. Às vezes acontece até da mãe jogar fora porque acha que não é importante. E aquele leite é essencial, porque ali é uma vacina natural que a mãe está oferecendo para o seu filho. Então, assim, o colostro, ele visa regular o próprio sistema imunológico em desenvolvimento. Então, ele contém vitamina A, que ajuda a proteger os olhos e reduzir as infecções. Ele ajuda a estimular os movimentos intestinais para que o mecônio seja eliminado, que vai ajudar na prevenção da icterícia, né? E ele vem em volumes pequenos, de acordo com a capacidade gástrica de um recém-nascido. Um recém-nascido, ele não precisa tomar uma mamadeira de 50, de 100 ml. O volume, a capacidade gástrica dele é menor, então assim, ele vai se alimentar de pouquinho, mas aquele pouquinho que ele se alimenta é essencial, tanto para a questão da nutrição, quanto para a questão da proteção. O leite maduro, ele vai ocorrer a partir de 1 ou 2 semanas após o nascimento, tá? E ele vai mudar tanto o aspecto quanto a composição. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar para essa mãe é que ele vai conter todos os nutrientes que esse RN ele precisa para crescer, tá? O leite materno, ele é mais ralo do que o leite de vaca, o que faz com que as mães achem que ele é fraco, mas ele não é fraco, não existe leite fraco. O leite da mãe, ele vem de acordo com as necessidades do seu filho, tá? Então, assim, embora ele tenha uma aparência aguada, o leite materno, ele fornece água, tá? Ele fornece todos os nutrientes que essa criança precisa. Professora, mesmo fazendo esse tanto de calor, o leite materno, ele supre a necessidade de água desse RN. Eu coloquei na aula um slide, né, mostrando a diferença entre o colostro e o leite, tá? Para vocês terem uma noção, ok? Então, assim, como eu já disse, né? Mesmo nos lugares de clima quente, como o nosso Piauí, o leite materno ele contém água em quantidade suficiente para o bebê. Não é necessário dar água ou líquidos para passar sua sede. Não tem essa história, o bebê tá com calor, dá um pouquinho d'água. O bebê tá com calor, vamos dar um chazinho. Não tem necessidade disso, tá? O leite materno ele também não vai secar se a mãe tomou ou tá tomando antibiótico. Quanto mais o bebê suga no seio, mais esse seio vai ser estimulado, mais essa mulher vai produzir leite. Então, assim, o que é importante essa mulher saber? Para que ela produza muito leite, além de colocar o bebê no seio, que quanto mais ele suga, mais produz, ela deve procurar se alimentar. E na alimentação dessa mãe, ela tem que fazer ingesta de suco, de refresco, né? A questão das garapas, águas, chá, a mãe pode tomar, tá? Algumas mães, quando elas tomam garapa por causa de cana ou da rapadura, né? Porque contém muito açúcar, pode acontecer do bebezinho ter gases, tá? Ter cólica, mas não é, cada criança é uma criança, tá bom? Muitas mães tomam e não sentem nada, algumas mães tomam e o filho sente alguma coisa, mas o importante é que ela faça um acréscimo de líquido. Tá dando de mamar, tem que tomar nem que seja um copo com água. Tá dando de mamar, toma um copo de suco, né? Toma um chá que vai fazer com que essa mulher relaxe e também vai fazer com que essa criança relaxe. Um chazinho de cidreira, um chazinho de capim-santo, tá? Tudo isso vai ajudar na questão da amamentação. Lembrando que a mulher que amamenta, ela não deve tomar álcool, tá? Ela não deve tomar bebida alcoólica. A professora disse que cerveja preta faz aumentar o leite, mas ela não deve estar tomando álcool, tá? E ela deve evitar fumar. E também, toda vez que ela precisar fazer uso de algum medicamento, procurar orientação do profissional de saúde, esclarecer que ela está amamentando. Então, assim, o leite materno, ele vai ajudar a proteger o bebê contra a diarreia, ele protege o bebê
contra tosse, resfriado e outras doenças, ok? Não deve ser feito junto com a amamentação o uso de mamadeira e chupeta. Por quê? Porque o bebê, ele vai procurar abandonar o peito, já que quando ele suga no seio, ele vai sugar com a língua, ele vai gastar mais energia, ele vai ter mais trabalho para sugar. Então, assim, ele vai fazer uma confusão de bico. E aí, esse bebê pode abandonar o peito. O bebê que geralmente não é amamentado no seio, ele vai apresentar episódio de diarreia, ele pode apresentar pneumonia, ele vai ter uma dificuldade nos dentes, né? Normalmente, os dentes não vão nascer na posição correta. Quando for futuramente, essa criança vai ter que fazer uso do aparelho, além da questão da fala. Geralmente, na grande maioria dos casos, a criança que mama exclusivamente no seio, ela vai falar mais rápido e mais corretamente do que aquela criança que faz uso de chupeta e faz uso de mamadeira. Ainda sobre essa questão de não usar mamadeira, né, chupeta e até o protetor de mamilo, por que a gente deve orientar que não se faça uso desses produtos, né? Porque o uso da chupeta, do protetor de mamilo, né, pode aumentar o risco de contaminar o leite e provocar doenças, se esse protetor de mamilo não tiver devidamente higienizado, certo? Como eu já falei, a chupeta e a mamadeira pode atrapalhar o aleitamento materno, já que no caso do seio a criança suga com a língua e o uso da chupeta ela vai sugar com os lábios, o que vai causar uma confusão de bico, e aí o bebê, ele é pequenininho, mas ele é esperto, né? Então, assim, a mamadeira e a chupeta, ela é mais fácil de sugar, porque ele vai sugar com os lábios. O leite, para fazer uso do seio materno, a criança tem que usar a língua. Então, sugar com os lábios é bem mais fácil do que chupar com a língua. E aí o bebê é pequeno, mas ele é esperto, ele vai preferir o que é mais fácil e vai acabar abandonando o peito, né? Além de poder modificar a posição dos dentes, né? Essa criança pode ter problema na questão da dentição, pode prejudicar a fala e a respiração, né? Fazer com que esse bebê vá respirar pela boca. É mais caro, né? O leite artificial ele é bem mais caro e a sua preparação dá mais trabalho, porque você tem que esterilizar, lavar a mamadeira, esterilizar essa mamadeira, ferver a água, colocar a água, né? Colocar o leite, sacudir e dar para a criança. E muitas vezes essa mãe ela não tem condição de preparar o leite da forma correta, porque para cada 30 ml de água é uma conchinha de leite. Então, se a criança está tomando 30 ml é uma conchinha, se ela está tomando 60, ela vai tomar 2 conchinhas. Então, esse leite ele vai ser caro no final do mês. E aí, o que essa mãe vai começar a fazer? Ela vai botar muita água e pouco leite. E essa criança não vai tomar o leite na quantidade certa e vai fazer com que ela não ganhe peso e nem absorva os nutrientes na quantidade correta. Além de diminuir o contato entre mãe e filho, né? Porque quando você está amamentando, você está aqui com seu bebê no colo. E quando você faz a mamadeira, você pode dar para outra pessoa dar essa mamadeira, né? E aí você já vai diminuir aquele tempo que você passa com o seu filho, que é essencial, tá? Com relação à técnica, né? O que é o ideal? Na hora da mamada, essa mulher, ela deve procurar um local tranquilo e confortável, tanto para ela quanto para o bebê. Evitar aquele aglomerado de pessoas, né? A questão de muito barulho, a questão da luminosidade e fatores que possam atrapalhar os dois no momento que é tão importante, que é tão essencial, que é essa criação do vínculo entre a mãe e o seu bebê, tá? Então, assim, nada de celular, evitar a televisão, procurar um lugar que esteja escurinho, né? Um lugar só deles, aquele momento é só deles, tá? Para ela poder deixar transcorrer no tempo e na duração que o bebê quer, porque quem controla o tempo de mamada é o bebê, de acordo com a sua necessidade de alimentação. Então, assim, essa mulher, ainda quando estiver gestante, né? Que a questão da amamentação ela tem que ser focada ainda no pré-natal, ela deve ser orientada a não usar cremes, nem pomadas, né, nem sabão ou sabonete nos mamilos. Tá? É preciso, na primeira consulta do pré-natal, avaliar se o bico fica saliente, né?
e ver a questão desse bico para amamentação, tá? Essa mulher, ela deve procurar usar um sutiã que ajude na sustentação do seio, né? Porque não é a gestação ou a amamentação que faz o seio cair, é a questão da lei da gravidade mesmo, tá? Então, assim, se o peito tá muito grande, ela tem que usar um sutiã com alça reforçada, que é para ajudar na sustentação, porque ela, se ela continuar usando os mesmos sutiãs que ela utilizava antes da gestação, a tendência mesmo é que esse peito tende a cair, porque ele vai aumentar muito e esse sutiã que não tem uma alça reforçada não vai ser capaz de segurar esse seio, tá bom? Orientar que essa gestante não deve espremer o seio durante a gestação, porque o mesmo hormônio que é liberado quando o leite é secretado, ele ajuda nas contrações uterinas, o que pode ocasionar um parto prematuro ou até mesmo um aborto, ok? Professora, a senhora falou da retirada do leite do peito, né? Por quê? Por que a gente deve estar ensinando essa mulher a esvaziar esse peito? Primeiro, porque ele facilita a amamentação, tá? Então, assim, quando o peito ele tá cheio, ele pode ficar empedrado. E aí é melhor ela aprender a fazer essa ordenha para poder evitar que ele fique empedrado e ela vá sentir desconforto e possa até gerar um quadro mais grave que vai ter que ser necessário a introdução de antibióticos, tá? Preferir a retirada do leite com as mãos, embora exista aparelhos que ajudem a ordenar os seios, é mais fácil e é mais econômico fazer essa retirada com as mãos, né? A questão também que deve ser ensinado a essas mulheres que cada mãe deve amamentar somente o seu filho. A gente não trabalha mais com a questão da amamentação cruzada, né? Antigamente as mulheres sentavam na porta e aí uma amamentava o filho da outra, a irmã amamentava o sobrinho, tem até a história de mãe de leite, né? Hoje em dia isso não existe mais. Por quê? A gente sabe que no leite materno, além de fornecer anticorpos, você pode levar organismos causadores de doenças. Então, por isso que toda mãe deve amamentar somente o seu filho, porque essa mulher fazendo pré-natal, ela vai saber se ela tem algum problema de saúde. E se ela não tem nenhum problema de saúde, ela vai ser liberada para amamentação, tá? Mas você não sabe se a sua vizinha fez o pré-natal. Então, o ideal é que você amamente só o seu filho, porque o seu leite vai ser produzido de acordo com as necessidades dessa criança. Existem estudos que mostram que quando a criança está doente ou quando ela toma a vacina, a composição do leite materno, ela muda. Para quê? Para estar ajudando essa criança a combater uma possível infecção. Então, o leite da mãe é próprio para o seu filho, tá? A mãe, que ela é HIV positiva, ela não pode amamentar o seu filho e o seu leite deve ser secado, certo? Durante o pré-natal, por isso que é tão importante a adesão no pré-natal, para que essa mulher já esteja preparada para isso. Mas a maternidade, quando essa mulher chega, que ela é HIV positivo, ela tem as mamas enfaixadas e essa criança ela começa a receber a fórmula para que ela não seja contaminada com o leite materno. Com relação à pega, né? Qual é o que é o correto? A gente coloca aqui o bebezinho com a cabecinha na dobra do cotovelo, barriga contra barriga com a mãe, tá? E aí você tem que observar que na pega correta, o queixo, ele vai tocar a mama, a boca desse bebê, ela vai ter que estar bem aberta, o lábio inferior vai estar voltado para fora, essas bochechas vão estar arredondadas e a mama também vai estar arredondada. Nesse caso, a pega é correta. Quando o queixo não toca a mama, a pega está incorreta. Quando a boca está pouco aberta, a pega está incorreta. Quando o lábio inferior está voltado para dentro, a pega está incorreta. Quando as bochechas estão encovadas, a pega incorreta. E quando essa mama ela está estirada, é sinal de pega incorreta. Essa pega incorreta, além do bebê não estar se alimentando de forma correta, vai fazer com que o peito dessa mãe fique machucado e ela não vai conseguir dar continuidade à amamentação, além de ser desconfortável para ela. Então, assim, o bebê ele deve abocanhar toda a auréola, não apenas o mamilo, né? Procurar, quanto mais daquela parte escura do seio ele puder pegar, melhor. A boca ela deve ficar totalmente aberta com os lábios superior e inferior voltados para fora, o queixo tocando o seio materno e isso vai garantir o esvaziamento dos seios lactíferos onde se armazena o leite.
A sucção ela deve ser lenta e profunda, com pausas coordenadas para a respiração entre as mamadas. E o processo é sugar, deglutir e respirar. Quando o bebê não pega corretamente o seu materno ou quando a mãe sente muitas dores no mamilos, a sucção deve ser interrompida para logo após ser reiniciada. Se o bebê não pegar no local correto, essa mulher ela vai sentir desconforto. Lembrando também que nos primeiros dias, principalmente no caso da primeira gestação, ou quando há um intervalo muito grande entre um filho e outro, essa mulher ela pode sentir um certo desconforto, tá? Então, assim, se o bebê aceitar, a mãe sempre deve oferecer um seio e depois o outro, né? Bota num peito para que ele possa esvaziar o peito inteiro. Aí esvaziou esse peito, aí ela coloca no outro seio para poder esvaziar outro seio. Não tem essa história de mamar por 15, 30, 20 minutos. Quem determina a duração da mamada é o bebê, tá? Com isso, a gente vai prevenir o engurgitamento mamário, além do aparecimento das rachaduras ou fissuras que doem. A mulher vai sentir dor, vai ter febre, vai ser desconfortável, vai ser bastante desconfortável. Então, assim, como eu falei, ofereceu esse peito, né? Aí procura oferecer o outro para garantir o esvaziamento dos seus lactíferos. Não estipular horário para as mamadas e o RN vai sugar o peito quantas vezes e por quanto tempo ele desejar. Coloquei uma foto, né, mostrando para vocês a forma correta da amamentação, né, os lábios virados para fora, a barriga e o tronco do bebê voltado para a mãe, que a boquinha do bebê tem que estar abertinha, parecendo a boquinha do peixe, né, o queixo deve estar encostado no seio, o nariz ele não vai encostar no seio e essa criança vai respirar livremente, o bebê vai abocanhar grande parte da areola na boca, não apenas o mamilo, e essa bochecha ela enche quando esse bebê suga o leite. Professora, o bebê estava mamando, ele dormiu no meio da mamada, o peito está pela metade. É o que, é que a gente faz? Quando ele acordar, a gente termina de esvaziar esse peito para poder ofertar o outro, tá? Porque assim, é como se basicamente fosse assim, a primeira parte da mamada, do seio, ela tá cheia como se fosse de água, para matar a sede do bebê. Da metade para trás é que vai ser a composição que faz com que esse bebê ganhe peso, vai ser os nutrientes. Então, por isso que é tão importante que ele procure esvaziar o seio, para que ele possa tanto receber água quanto receber os nutrientes que vai fazer com que ele vá conseguir engordar. Então, assim, terminou a mamada, o bebê deve ser colocado na posição para eructar, né, que é o arroto, tá? O que a gente vai fazer? Botar o bebê com a cabecinha apoiada sobre o ombro materno e esperar que ele possa estar arrotando, né? Você vai pegar, colocar o seu filhinho aqui. Então, isso vai evitar que esse RN, ele vá regurgitar, né? Que é a famosa golfada. E corra o risco de broncoaspirar o leite, que é isso, ele aspirar o leite materno e pode acabar até vindo a óbito, né? Tendo algum tipo de complicação. Professor, existem restrições com relação ao aleitamento materno? Existem algumas restrições, tá? O leite materno não é recomendado quando a mãe for portadora do HIV, porque ele pode ser transmitido, tá? Tanto através da placenta quanto através do leite materno, ok? Quando a mãe ela está infectada pelo HTLV, que é o vírus linfotrópico da célula humana, tá bom? Essa mulher também ela não deve amamentar. E as crianças que são portadoras da galactosemia, que é um erro inato do metabolismo, né? Que assim, ela não tem a capacidade de converter a galactose em glicose de maneira normal. Então, essas são restrições com relação ao aleitamento materno, tá? E aí existem restrições temporárias com relação ao aleitamento materno. Quando a mulher está com infecção hepática, né? Se essa mulher estiver com varicela, no caso de doença de Chagas, quando essa mulher está com abscesso mamário ou quando essa mulher fez consumo de drogas. E os problemas, né? A gente está falando só das coisas boas, mas os problemas relacionados à amamentação. Então, assim, algumas mulheres, elas apresentam mamilos planos ou mamilos invertidos, o que podem dificultar o início da amamentação, mas não impedem a amamentação, pois o bebê ele é capaz de fazer o bico com a areola, tá? O importante é essa mulher ter paciência e persistência. Amamentar não é fácil, amamentar requer paciência, amamentar requer tempo, mas com força de vontade, essa mulher vai conseguir.
Então, assim, o engurgitamento mamário, que eu já falei. O que é o engurgitamento mamário? É a retenção de leite nos alvéolos, o que dificulta ou impede a saída do leite dos alvéolos. Então, assim, não há um alívio e a produção pode ser interrompida, tá? E esse leite ele vai ficar represado. E esse leite acumulado, ele torna-se mais viscoso, né? O que dá a origem do termo leite empedrado. Nesse caso, tem que ser feita a ordenha manual das auréolas para tentar esvaziar, colocar o bebê para sugar com mais frequência, com o intuito também de esvaziar, além de fazer massagens delicadas, né, na mama, com o intuito de ajudar nesse processo de esvaziamento. Eu coloquei no slide uma foto, né, mostrando bem como é que fica a situação das mamas no caso do engurgitamento mamário, né. A questão da dor nos mamilos, ou esses mamilos ficarem machucados, é comum a mulher sentir uma dor discreta ou até mesmo moderada nos mamilos, no começo das mamadas. Essa dor, ela não deve durar mais que uma semana, né, depois que esse bebê nasce, depois que ela começa a amamentar. Então, assim, a causa mais comum da dor são lesões, pequenas lesões dos mamilos por conta do posicionamento e da pega inadequada, né? E qual é o tratamento, professora? É começar a mamada pela mama que está menos afetada, tá? E procurar ordenhar um pouco de leite antes da mamada, para desencadear o reflexo de ejeção do leite, evitando que a criança tenha que sugar muito forte no início da mamada. Quando você estimula, esse leite vai sair, a criança não vai sugar com tanta força e o médico pode estar prescrevendo um analgésico para estar aliviando essa dor, tá bom? Pode apresentar também ainda, né? A mulher pode apresentar também a candidíase, que é uma infecção da mama no puerpério, que ela é bastante comum, e a questão dos fatores predisponentes, né? A questão da umidade, a lesão dos mamilos pela mulher, além do uso de antibióticos e contraceptivos orais, tá? Na maioria das vezes a criança pode estar transmitindo fungo também, e essa candidíase ela vai se manifestar por coceira, a sensação de queimadura e dor em agulhadas nos mamilos que persiste após as mamadas. Tanto a mãe quanto o bebê, eles devem ser tratados simultaneamente, tá? Mesmo quando a criança não apresenta sinais evidentes de candidíase. Lembrando que essa mulher tem que ser vista por um profissional de saúde, ok? Para poder determinar se realmente é um quadro de candidíase. O bloqueio de ductos lactíferos, né, que ocorre quando o leite está sendo produzido numa determinada área da mama e por alguma razão ele não está sendo drenado adequadamente. Então, isso ocorre quando a mama não está sendo esvaziada adequadamente. Quais são os sintomas, né? Ela vai apresentar nódulos localizados em uma região da mama, essa região vai ficar sensível e dolorosa e ela vai sentir dor, né? Pode apresentar vermelhidão e calor na área envolvida, né? Sinais de infecção, dor, calor e rubor, tá bom? Qual é o tratamento? Mamadas frequentes, então procurar utilizar uma posição diferente para amamentar, né? Pode estar fazendo massagens suaves na região, além da ordenha manual para facilitar o esvaziamento desse seio, tá bom? Tudo isso vai estar ajudando. E aí vem o mais difícil, né? O quadro mais complicado, que é a mastite. A mastite é um processo inflamatório de uma ou mais partes das mamas devido à retenção de leite, que pode progredir ou não para a infecção bacteriana. Tratamento, esvaziamento adequado da mama, né? Só que nesse caso, como é uma infecção por bactéria, ela vai ter que fazer uso de antibiótico, vai ter que fazer uso de anti-inflamatório, além de analgésico e tomar líquidos, tá? Então, assim, por que amamentar é bom, né? Amamentar é bom para a mulher porque diminui o sangramento depois do parto. A amamentação ajuda com que você volte ao seu peso mais rapidamente, além de prevenir câncer de mama e de ovário. É bom para o bebê, porque o leite materno é o ideal para o bebê. Ele nutre e protege contra as doenças, tá? O leite materno é completo, você não precisa dar água, chá, açúcar ou outro leite nos primeiros 6 meses de idade. A natureza, ela é sábia, então, assim, nos primeiros dias ela vai produzir o colostro, que prepara o intestino para receber o leite, e também a primeira vacina que o bebê recebe. Lembrando que quanto mais você amamenta, mais leite você produz, né? O bebê, ele vai sugar e estimula o cérebro
da mãe a produzir leite, ele é econômico, então assim, você não vai gastar com leite, mamadeira e medicamentos, fortalece o vínculo mãe e filho, tá? O bebê ele vai se sentir mais seguro nessa troca de carinho. Ele é prático, o peito vai estar sempre ali, tá? O bebê aprende a falar, respirar e mastigar, prevenindo também a cárie dentária. Então, assim, é essencial que essa mulher seja orientada a amamentar ainda durante o pré-natal. O leite materno é o alimento mais completo e mais saudável. E assim, a gente como profissional de saúde, a gente tem que fortalecer essa questão da importância da amamentação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima.